Amém? Gálatas 3, do verso 1 ao 14, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, esses estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Somente até aqui vamos orar. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor nos conduza, Senhor, na meditação da Tua palavra, trazendo crescimento, trazendo despertamento, trazendo conhecimento aos Teus filhos, Pai, e por meio deste conhecimento, Senhor, uma fé mais sólida, uma fé, ó Deus, ó Deus, vibrante para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, usa-me nesta manhã como instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, para a glória e louvor do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título que eu coloquei para essa palavra nesta manhã melhor dizendo, não seja um insensato. Não seja um insensato. A sensatez ou a prudência é um tesouro valioso. Quem concorda com o pastor? Encontrar uma pessoa sensata, encontrar uma pessoa prudente, vivermos com pessoas sensatas e prudentes ao nosso lado é algo extremamente valioso. Como é maravilhoso quando temos pessoas sensatas à nossa volta. Como é tranquilizador quando temos pessoas sensatas governando sobre nós, né? Quando você tem um governador, quando tem um presidente, quando tem um prefeito, e essas pessoas são sensatas, isso traz tranquilidade. Como traz segurança saber que os juízes julgarão com sensatez os seus processos, né? Como a vida seria maravilhosa se a sensatez estivesse em todos os cantos da nossa sociedade. Mas é muito triste, irmãos, vermos, né, que a sensatez tem sido um tesouro cada vez mais raro. Tem sido raro no meio das famílias. São, às vezes, as próprias famílias, né, movidas por pessoas que são insensatas dentro da família, ao invés de provocar pacificação, provoca briga. Ao invés de promover união,
promove discórdia. Então, como é ruim quando vemos dentro de uma própria família pessoas insensatas. A sensatez tem sido rara nos palácios e casas governamentais, tem sido raro nos tribunais deste país, né? Nós vivemos dias terríveis, não somente no Brasil, mas no mundo, onde a sensatez está sendo algo raro. Quantos são os casos de famílias que são destruídas por conta da insensatez do pai, que se entrega ao vício do álcool? Quem conhece pelo menos uma família assim? Uma família que foi destruída, ou uma família onde os filhos foram marcados pela insensatez do pai de viver uma vida entregue à bebida, entregue ao vício do álcool. Ou quem sabe, por conta de um filho que mesmo tendo uma boa educação, um filho insensato que mesmo tendo uma boa educação, se envolve com drogas ou o mundo do crime, né? Eu já tive que acompanhar muitos casos assim, tanto dentro da própria igreja. Às vezes, pessoas, né, que criaram seus filhos e quando eles cresceram, foram para o mundo do crime. Né? Me recordo recentemente de uma irmã da igreja lá do Lote 15, que perdeu um dos filhos, né, que se envolveu com crime, né, ficou preso por um tempo, e quando saiu daquela cadeia, né, não demorou muitos outros criminosos foram lá e mataram ele, né? É uma dor que não tem como se recuperar, né? Mas tudo isso por conta de insensatez que dominou o coração daquela pessoa. Quantos são os casos de corrupção que se multiplicam ano a ano envolvendo nossos políticos, né? Um caso desses recentes foi de um ex-governador do Rio de Janeiro, um político que ganhou uma eleição de forma tão contundente, mas em pouco tempo governando, aquele governador foi empichado, foi tirado do poder, perdeu o seu cargo. E eu me lembro que quando vi esse caso e as notícias, eu fiquei pensando comigo mesmo, como é que uma pessoa luta para ocupar um cargo público, um cargo que certamente é muito difícil alguém ocupar, porque é um cargo muito acirrado, e aquela pessoa que não veio de um histórico político muito grande, ganhou aquela eleição de forma tão contundente. Por que ele, ao assumir aquele governo, não colocou na sua própria cabeça dizendo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou estar aqui para fazer o meu melhor? Nós vemos que a insensatez vem, domina o coração da pessoa e leva a pessoa a caminhos terríveis. O que falar então, meus irmãos, dos casos que ocorrem envolvendo os agentes que representam a justiça? E note que eu falo aqui justiça com letra minúscula, né? A justiça dos homens com letra minúscula. E mesmo nessa esfera vemos que a sensatez e a prudência estão sendo pisadas e assassinadas. Então a insensatez está por todos os lados. Mas quando lemos esta carta, a acusação do apóstolo Paulo aqui na carta, ao usar o termo insensato, não foi direcionada a juízes, não foi direcionada a políticos, não foi direcionada a pais de famílias insensatos, mas Paulo, quando usa o termo aqui insensatos, Paulo está direcionando isso a cristãos que estavam adotando uma postura descabida, uma decisão insana, um caminho que não fazia sentido, né? Eles estavam abandonando o puro e genuíno evangelho de Cristo para abraçar um evangelho legalista criado pelos homens. E como nós já estudamos nos 2 primeiros capítulos da carta, as igrejas da região da Galácia estavam se afastando do evangelho que Paulo havia pregado. Paulo, numa das suas viagens missionárias, ficou naquela região ali da Galácia, né, que envolvia a igreja
de Antioquia, a igreja de Listra, a igreja de Derbe, né? Eram algumas igrejas, e Paulo pregou ali o verdadeiro e genuíno evangelho, né? E eles estavam deixando esse evangelho que Paulo havia pregado e abraçando o evangelho estranho, um evangelho que misturava graça e obediência à lei, um evangelho estranho que dizia que a salvação ocorria pelo sacrifício de Jesus, mas que seria necessário circuncidar e observar alguns preceitos da lei. Por isso que Paulo sobe o tom aqui. Nós não costumamos chamar ninguém de insensato. Qual foi a última vez que você chamou alguém de insensato? Não é comum chamarmos alguém de insensato, porque essa é uma acusação pesada, é uma acusação grave. No entanto, Paulo usa esse termo aqui 2 vezes, dizendo: vocês estão sendo insensatos. E se a gente for usar um sinônimo para insensato, nós poderíamos dizer: vocês estão sendo loucos, vocês estão sendo, imprudentes. Não há como alguém ser salvo por meio de obras da carne. Então Paulo estava dizendo: olha, vocês estão sendo insensatos, tentando salvação por um outro caminho que é impossível de alcançar. E nós podemos dizer que a insensatez espiritual, ela se concretiza, meus irmãos, em trocas indevidas que um cristão faz ao tomar as suas decisões. Certamente que você conhece cristãos insensatos, certamente. E o que caracteriza um cristão insensato? São trocas indevidas de coisas que são de fato valiosas por coisas que não são valiosas. Trocas de caminhos melhores por caminhos que são piores. Num sentido prático, nós podemos dizer que a insensatez de um cristão pode se revelar de muitas formas. Por exemplo, eu conheço casos de cristãos, mesmo em posição, por exemplo, de diáconos e pastores, que abandonaram casamentos e famílias para viverem com outra pessoa. Quem conhece? Quem já conheceu ou ouviu falar de casos assim? Alguém que faz isso é um insensato, é um louco, que deixa o seu casamento de anos, que deixa a sua família de anos, que deixa o seu, o que Deus fez na sua vida, edificando, construindo ali um legado, e essa pessoa deixa isso por conta de um caso extraconjugal. Essa pessoa só pode ser chamada de uma coisa: é um louco, é um insensato. Eu conheço casos de cristãos que abandonaram ministérios e chamados para curtirem os prazeres da vida, se deram bem em outros campos e decidiram abandonar o chamado, o compromisso com Deus. Essa pessoa também pode ser chamada de um insensato, um louco. Eu conheço casos de cristãos que deixam de estar na casa de Deus por qualquer motivo banal e trivial, que interesse mais a sua própria carne. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Cristãos que, ao invés de estarem aqui num domingo de manhã como esse, para receberem a palavra, ouvirem a palavra, estão trocando a casa do Senhor por um outro compromisso qualquer, trivial, banal. Eu conheci casos de pessoas que se converteram gostando de jogar futebol aos domingos, e se converteram, se batizaram, mas continuavam jogando futebol aos domingos pela manhã, até que Deus chega num ponto e muda esse coração. Mas se não mudar esse coração e essa pessoa ficar insistindo com isso está mostrando o que, meus irmãos? Uma insensatez espiritual na vida dessa pessoa. Então nós podemos dizer que há esses casos de insensatez, podemos colocar no sentido prático. E se a gente fosse citar aqui,
isso poderia vir muitos exemplos. Mas no caso dos cristãos da carta, certamente que podia haver essa insensatez envolvendo as coisas práticas, mas o apóstolo Paulo estava interessado em combater a insensatez doutrinária. Obviamente que a insensatez prática, ela é o resultado da insensatez doutrinária. Se você não tiver um bom conhecimento doutrinário, consequentemente você vai ser um insensato nas suas práticas. Então Paulo aqui está combatendo a insensatez doutrinária. E ele usa o termo insensatos 2 vezes. No verso 1, ó Gálatas insensatos. E no verso 3 ele diz, sois assim insensatos? E essa insensatez doutrinária se revelava nas trocas indevidas ou trocas insensatas que aqueles cristãos estavam fazendo e que Paulo expõe aqui na carta. Paulo expõe algumas trocas indevidas ou insensatas que aqueles cristãos estavam fazendo. A primeira delas está aqui no verso 1. O apóstolo Paulo diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então Paulo aqui ele faz algumas perguntas retóricas nessa primeira parte do texto, e essas perguntas retóricas eram um grande recurso dos bons oradores daquela época. Paulo certamente era um orador de primeira. Paulo conhecia esses recursos retóricos, e ele começa essa parte do texto fazendo perguntas retóricas. E ele mostra através de 4 perguntas como a insensatez daqueles cristãos estavam indo longe demais. Na primeira, Paulo pergunta se faz sentido trocar o evangelho que foi exposto entre eles, e o termo aqui Paulo diz assim, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Alguns estudiosos, ao comentarem esse versículo, dizem que Paulo estava usando aqui uma expressão como exposto Cristo como crucificado, como se Paulo, através das palavras, estivesse pintando um quadro sobre Cristo crucificado. Então o que Paulo estava dizendo? Olha, nós colocamos Cristo ou expomos Cristo de uma maneira tão viva, de uma maneira tão poderosa, que vocês puderam ver Cristo como crucificado. E Paulo estava dizendo agora, olha, vocês que receberam esse evangelho de uma maneira tão viva, tão vibrante, faz sentido vocês trocarem o Cristo crucificado, que foi exposto entre vocês, pelas fascinações ou feitiços que estavam sendo trazidos? O termo aqui, fascinações, traz o sentido até de enfeitiçar uma pessoa. Paulo estava dizendo assim, olha, vocês estão sendo enfeitiçados para trocarem o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. E nós podemos dizer, irmãos, que os encantadores que portam os falsos evangelhos estão por aí também nos nossos dias. Eles estavam lá na região da Galácia, mas eles estão também no Rio de Janeiro. Eles estão no Brasil. Eles estão pela internet. Os enfeitiçadores que portam falsos evangelhos. E esses evangelhos estão sendo oferecidos. E que evangelhos são esses, pastor? Nós podemos falar, por exemplo, do evangelho do coaching. Quem já ouviu do evangelho do coaching, né? Do evangelho que trabalha a mente, que trabalha o poder do eu pessoal, da capacidade que você tem, que promove até eventos, né, para você ter experiências de superação, experiências de subir montanhas, experiências de ir para determinados lugares, para que por meio dessas experiências você se descubra ainda mais. Nós podemos chamar esse de um evangelho coach, ou quem sabe
Um outro falso evangelho que está aí, que eu coloco aqui com o título de Evangelho para pessoas VIP, ou Very Important People, né? A palavra VIP significa isso, né? Very Important People, as pessoas muito importantes. E é um evangelho aí, pregado em algumas igrejas que têm até criado região, né, para pessoas VIP quando entram lá. E as pessoas que são VIPs da sociedade querem ir para essas igrejas, porque essas igrejas estão promovendo um evangelho, né, que destaca esse tipo de coisa. Ou quem sabe, o falso evangelho, os enfeitiçadores do falso evangelho, onde tudo é permitido, onde você pode ser cristão do teu jeito, onde você pode ser cristão fazendo o que você quer fazer, aquilo que está na sua própria mente. Então, meus irmãos, nós vemos a atualidade disso, que não só foi uma coisa que aconteceu lá na região da Galácia, ela também acontece nos nossos dias. Pessoas estão sendo insensatas, trocando o verdadeiro evangelho pelos falsos evangelhos. Então, devemos entender, irmãos, ouça isso, que o único evangelho que deve nos interessar é aquele que Paulo expôs aos Gálatas e é aquele que a Bíblia expõe para nós o tempo todo. E que evangelho é esse? O evangelho do Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados. Se você ouvir um evangelho onde Cristo não seja exposto como aquele que foi crucificado pelos nossos pecados, esse é um falso evangelho. Som. Então, esse é o único evangelho que tem que nos interessar. Qualquer outro evangelho consiste numa fascinação e num engano. Posso ouvir um amém? Então essa foi a primeira acusação que Paulo diz: vocês estão sendo insensatos, porque vocês estão sendo fascinados por qualquer evangelho que vos ofereçam. E eu digo também nesta manhã aos irmãos: não sejamos insensatos, correndo atrás de qualquer evangelho que se ofereça lá fora. O evangelho que tem que nos interessar é esse, o evangelho que expõe Cristo como crucificado pelos nossos pecados. Na segunda pergunta retórica, o apóstolo Paulo faz aqui no verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava dizendo, né? O Espírito foi dado a vocês pelo esforço de vocês, ou foi dado de uma maneira graciosa através da pregação da fé? E interessante, meus irmãos, que esta pergunta ainda faz muito sentido ainda hoje, né, em nosso tempo. Pois existem grupos de cristãos que acreditam que pertencem a uma classe de cristãos super espirituais. Os cristãos super espirituais. E esses cristãos super espirituais, eles são super espirituais, entre aspas, né? Talvez pelo tempo de igreja, talvez pelo cargo que eles conseguiram alcançar na igreja, talvez pela manifestação de dons que eles possam ter em suas vidas, pois através dessas atitudes legalistas que realizam, né, eles se consideram melhores do que os outros. Eu sou um cristão diferente do fulano, porque eu faço isso, faço aquilo na igreja, né? E vai colocando uma lista de coisas que essa pessoa faz, e certamente, ainda que sejam coisas boas para se fazer, elas não contam como mérito nenhum para que o Espírito seja dado a nós. O Espírito é dado a nós pela graça de Deus. Deus dá as suas coisas por meio da sua graça, por meio da sua bondade. E os Gálatas estavam interessados, né, nesse evangelho legalista, estavam sendo insensatos, pois estavam achando que guardar a fé em Cristo não bastava. Que negócio é esse desse evangelho que Paulo trouxe, que somente pela graça somos salvos? Nós precisamos incrementar um pouco esse evangelho.
Nós precisamos incrementar um pouco essa pregação que o apóstolo Paulo trouxe. Então vamos acrescentar a circuncisão, vamos acrescentar o guardar o sábado, vamos acrescentar mais algumas coisas. E devemos entender também, meus irmãos, que a pregação da fé é ela que convence, é ela que transforma e é ela que nos faz voltar sempre à sensatez espiritual. Você quer ser um crente sensato? Quem quer ser um crente sensato? Se exponha constantemente à pregação da fé, à pregação da palavra. É a palavra que transforma a nossa vida. A terceira acusação que Paulo faz é que aqueles homens, aqueles cristãos haviam começado bem. Começar bem, meus irmãos, é algo precioso. Mas se manter no caminho é algo mais precioso ainda. Quem conhece muitos cristãos que começaram bem e hoje estão no mundo? Quem conhece? Né? E a gente que já tem anos de igreja, né, irmã Lourdes? Que já estamos na igreja há tanto tempo, já conhecemos tanta gente assim. Pessoas que começaram bem, que pareciam que iam longe, mas chegaram em algum momento e demonstraram insensatez. E Paulo diz aqui no verso 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando aonde, meus irmãos? Na carne. Há como se aperfeiçoar na carne? Paulo diz, não há como se aperfeiçoar na carne. E há uma tendência, obviamente que no mundo todo, e inclusive dentro da igreja também, há uma tendência humana de criar caminhos, estratégias, fórmulas. Mas devemos entender, irmãos, que a vida no Espírito, ela consiste no nosso dia a dia. Em vivermos cada dia para a glória de Deus. De vivermos cada dia dizendo, Senhor, me ensina, me transforma. De vivermos a nossa vida cada dia e nos identificarmos com Cristo crucificado. E deixarmos que a vida dele flua através da nossa vida dia a dia. Então a vida no Espírito não se constitui de estratégias, de fórmulas. Eu vi uma propaganda recentemente na internet, e essa propaganda, ela rasga o meu coração no sentido negativo, vamos assim dizer. A propaganda de uma igreja que dizia assim, descubra como a nossa igreja saiu de uma igreja de 33 pessoas para uma igreja de 3.000 pessoas. E quando eu vejo uma propaganda dessa, isso rasga o meu coração de maneira negativa. Porque isso não é estratégia. Se aquela igreja cresceu, cresceu pela obra do Espírito Santo. O pastor que estava ali, por mais que possa ser um bom homem, se ele fez a igreja crescer, ele fez crescer pelo Espírito Santo. Se as pessoas que ministraram louvores ali, por mais que pudessem cantar, tocar maravilhosamente, se aquela igreja cresceu, ela cresceu pelo Espírito Santo. Mas se alguém quer identificar alguma estratégia, se alguém quer identificar alguma fórmula e atribuir a essa fórmula a razão do crescimento da igreja, essa pessoa está tirando a glória de Deus e colocando a glória no homem, colocando a glória na estratégia, colocando a glória em qualquer coisa. E é isso que Paulo está aqui acusando, vocês são insensatos. Vocês começaram no Espírito. Era o Espírito que estava operando em vocês. Agora vocês querem crescer por meio da carne, por meio de atitudes legalistas, de achar que vocês é que vão guardando o sábado, ou fazendo a circuncisão, é vocês que vão fazer o Espírito se mover entre vós? Não. Então Paulo traz essa acusação. E mais à frente na carta, o apóstolo Paulo vai mostrar no que consiste a vida no Espírito. Paulo disse, olha, vocês começaram no Espírito, mas lá no capítulo 5, que a gente vai estudar mais à frente, nós vemos o que consiste a vida no Espírito. Só para os irmãos terem uma palhinha, né, da vida que consiste, naquilo que consiste a vida no Espírito, né?
que as obras do Espírito são conhecidas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então Paulo estava dizendo, olha, ter gente circuncidada ou não no meio de vocês, isso não importa. O que importa é ter gente cheia de amor entre vocês. O que importa é ter gente cheia de longanimidade, cheia de bondade, cheia de mansidão, porque tendo essas coisas, o Espírito está operando em vocês. O Espírito está vos fazendo crescer. Então, meus irmãos, Paulo chama esses irmãos de insensatos, porque eles começaram no Espírito, mas agora estavam querendo crescer na carne. Não queira crescer na carne. Deixe que o Espírito Santo opere na tua vida. Deixe que o Espírito te faça crescer. Deixe que esses frutos do Espírito se manifestem na tua vida. E ainda em suas perguntas retóricas, Paulo ainda continua dizendo, olha, vocês são insensatos também. E verso 4, vamos voltar lá a Gálatas 3. No verso 4, Paulo diz, olha, vocês estão sendo insensatos. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes para viverem o verdadeiro evangelho, e agora vocês vão trocar esse verdadeiro evangelho por um falso evangelho? Né? Paulo pergunta, será que vocês sofreram em vão? O estabelecimento do evangelho, irmãos, no sentido histórico, o estabelecimento do evangelho na região da Galácia, compreendeu muitos sofrimentos, né? Tanto por parte do apóstolo Paulo e Barnabé, como também por parte dos irmãos daquela igreja, né? Então, historicamente, nós podemos ver isso. Quando Paulo diz isso aqui, nós nos perguntamos, o que Paulo quis dizer com isso? Tantas coisas vocês sofreram. Só para a gente ter uma janela aberta para compreendermos um pouco disso, das lutas que aqueles irmãos passaram, deixa a sua Bíblia marcada em Gálatas 3, e vá comigo, por favor, até Atos, capítulo 14, e nós vamos ver um pouco desses sofrimentos que aqueles irmãos passaram, e que Paulo está aqui trazendo, né, a luz na sua carta. Atos, capítulo 14, no verso 19 ao verso 23. Quem já abriu, diga amém. Atos 14, verso 19. Só para que a gente entenda o que Paulo quis dizer o seguinte, vocês sofreram tantas coisas em vão, e a pergunta é, que coisas é essas que eles sofreram? Uma delas está aqui, Atos 14, verso 19, diz, né, uma história, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-os, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e essas cidades aqui são cidades justamente que estavam na região da Galácia, né? Então eram as igrejas dessa região. Então o texto diz, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, somente até aqui. Então, essa é uma janela que a gente abre, para que a gente possa ver o que Paulo estava dizendo, né? Porque às vezes a gente pode falar para uma pessoa conhecida a respeito de um dia, e aquele dia está na memória daquela pessoa, porque ele viveu aquele dia, né?
Então Paulo, quando diz aqui, tantas coisas nós sofremos, o que os gálatas estariam pensando nessas tantas coisas? Uma dessas coisas foi essa: os apedrejamentos, as perseguições, a igreja correndo risco, o apóstolo indo e voltando para poder dizer, olha, vocês devem permanecer firmes, as orações, os jejuns. E agora na carta Paulo está dizendo, vocês vão jogar tudo isso fora? Tantas coisas que vocês passaram para poder promover o verdadeiro evangelho, agora vocês vão trocar esse verdadeiro evangelho, vão jogar tudo fora, tudo que Deus fez no meio de vocês. Então nessa primeira parte do texto, Paulo estava fazendo um apelo àqueles cristãos, dizendo, retornem à sensatez da fé. E essa sensatez começa e se firma na mensagem do evangelho que expõe Cristo crucificado pelos nossos pecados. Então, se queremos ser crentes sensatos, a nossa doutrina tem que estar fundamentada nesse evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Então, nessa primeira parte do texto, Paulo expõe essas maluquices, essas insensatez que estavam ali entre eles. A partir do verso 6, e nós vemos agora Paulo aqui trazendo um novo exemplo, no capítulo 1, no capítulo 2, nós vimos que Paulo usou o seu próprio exemplo, né? De um judeu que tentou guardar a lei, fracassou. De um judeu que era zeloso, mas que aquele guardar a lei de nada serviu. Agora no capítulo 3, Paulo traz, né, um exemplo do maior judeu. Do maior judeu, né, que estava entre, né, que viveu entre eles. O exemplo do maior judeu, aquele que todos os judeus chamam de o pai, o nosso pai Abraão. E ele mostra que Abraão não foi insensato. Eles estão dizendo, Paulo estava dizendo, olha, vocês estão sendo insensatos. E agora Paulo aponta para Abraão dizendo, Abraão não foi insensato. Abraão, que vocês chamam de pai, ele não foi insensato, pois mesmo numa época em que a revelação estava sendo trazida, Abraão abraçou a fé na promessa que Deus lhe fazia. E o texto começa dizendo, a partir do verso 6, ele diz, olha, é o caso de Abraão, em que creu em Deus, e isso lhe foi contado, lhe foi imputado para o quê, meus irmãos? Para a justiça. Então o que Paulo estava dizendo àqueles irmãos? Paulo estava dizendo, olha, Abraão foi justificado não por obras da lei. Vocês estão querendo ser justificados por obras da lei, mas entenda, aquele que vocês chamam de o pai, aqueles que vocês consideram o judeu mais importante, esse não foi justificado por obras da lei, ele foi justificado pela fé, porque a lei, ela foi dada a quem, meus irmãos? Por meio de quem é que veio a lei em Israel? Foi por meio de Abraão? Sim ou não, meus irmãos? Não. Quem é que trouxe a lei para Israel? Moisés. Então Paulo está usando o argumento dizendo, olha, antes de vir a lei, o que prevalecia já era a fé na promessa. Então Paulo, podemos dizer, numa tacada de mestre, a gente tem que ler a carta, estudar a carta entendendo isso. Paulo traz aqui uma tacada de mestre. Paulo mostra àqueles judeus que estavam querendo corromper o evangelho da graça, que aqueles que eles chamavam de pai, o pai Abraão, esse mesmo foi o primeiro a ser justificado pela fé. E todos aqueles que vivem por fé, Paulo faz uma declaração que para a gente parece ser suave, mas a gente tem que entender o impacto dessa declaração que Paulo faz aqui ao dizer isso no verso 6. Ele diz, olha, é o caso de Abraão que creu em Deus,
e isso lhe foi imputado para a justiça. E Paulo diz: sabei, pois, verso 7, que aqueles que são da fé, são esses que são o quê, meus irmãos? Pare por um momento e imagine essa declaração entrando no ouvido daqueles que queriam se justificar por obras da lei, aqueles que queriam colocar em destaque a lei, né, que queriam voltar à circuncisão. Paulo diz assim: olha, vocês que dizem que são filhos de Abraão, entenda que vocês não são os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo diz no verso 7, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são os da fé. Irmãos, isso criou um impacto naqueles que ouviram isso pela primeira vez. Isso foi, eu diria que foi uma tacada de mestre. Paulo trazendo a Abraão para poder usá-lo como exemplo. Então o evangelho que Paulo pregava não era algo novo, era isso que Paulo estava querendo dizer. Meus irmãos, o evangelho que eu preguei para vocês não é algo novo. E Paulo usa aqui até uma expressão que a gente pode até achar que ela é anacrônica. O que é uma expressão anacrônica? É você usar um termo fora do seu tempo. É como se a gente falasse assim: no século XV, o pessoal ouvia CD. O pessoal não podia ouvir CD no século XV, porque o CD só foi inventado no século XX. Então, se eu falar que no século XV alguém ouvia CD, eu estou usando aqui uma expressão anacrônica, usando um termo que não cabe naquele tempo. Mas parece que alguém que lê aqui essa carta e essa parte aqui do texto pode dizer: Paulo cometeu aqui um anacronismo. Ele usou um termo fora do seu tempo. Por quê, pastor? Porque ele diz aqui no verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha o que Paulo diz. Deus fez o quê, meus irmãos? Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Eu pergunto, Deus poderia pré-anunciar o evangelho a Abraão? Porque o evangelho, segundo a nossa cabeça, só veio com Cristo. Então, por que Paulo está dizendo que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão? O que é isso, pastor? Paulo está usando Paulo não era tolo ao dizer isso e cometer esse erro de anacronismo, não. O que Paulo estava dizendo era que, de fato, Deus anunciou o evangelho a Abraão quando mostrou que os justos viverão pela fé. A essência do evangelho é essa, meus irmãos. Os justos vivem pela fé. Fé na promessa de Deus. Então Paulo não cometeu nenhum anacronismo. Então o evangelho que Paulo estava pregando não era algo novo. Paulo estava dizendo: o que eu estou anunciando para vocês, o que eu sofri para anunciar a vocês, o que eu passei perseguição para anunciar a vocês, entenda, isso que eu estou anunciando a vocês, já foi anunciado a Abraão, lá, séculos e séculos lá atrás. Então o evangelho que Paulo pregava não era algo novo. E como será visto isso um pouco mais adiante, a lei só veio depois da promessa. Por isso que a gente tem que sempre entender isso. A argumentação de Paulo é essa. Vocês que estão querendo se prender à lei, entenda, a lei só veio depois da promessa. É a promessa que está valendo. É a fé na promessa que está valendo. E que promessa é essa, pastor? A promessa no mediador, a promessa da salvação mediante o descendente de Abraão, a promessa de que esse descendente era e sempre foi a base das alianças que Deus fez no passado. Então todos aqueles que quisessem estar em concordância com o pai Abraão, e certamente aqueles que Paulo escreveu a carta, eles queriam estar em concordância com Abraão. Então aqueles que queriam estar em concordância com Abraão deveriam demonstrar a mesma fé, crendo que a salvação só pode ser dada mediante o mediador,
E que mediador é esse, meus irmãos? Quem é o mediador da nova aliança? Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então Paulo aqui faz uma tacada de mestre. Ele traz Abraão. Diz: vocês que chamam Abraão de pai, entenda que esse que você chama de pai, ele não tentou se justificar pela obra da lei. Ele se justificou pela fé. E quem rejeita o evangelho da fé e insiste no evangelho das obras para a sua salvação, esses são, além de insensatos, Paulo usa aqui uma outra palavra também pesada. Paulo usa duas palavras pesadas aqui nesse texto. Primeiro, insensato. Eu perguntei qual foi a última vez que você chamou alguém de insensato. Às vezes tem gente que chama outro de insensato sem saber o significado da palavra, né? Mas qual foi a última vez que você falou para alguém maldito? Também é outra palavra pesada. E Paulo usa essa expressão aqui também, maldito. Mais uma vez Paulo volta ao uso dessa expressão, maldito. Paulo mostra aqui no verso 10, dizendo: todos quantos, pois, são das obras da lei, esses estão debaixo de quê, meus irmãos? Da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então Paulo cria aqui um contraste. E mais uma vez esse contraste mexe com aqueles que estão recebendo a carta e lendo e ouvindo a carta pela primeira vez. Paulo faz um contraste. No verso 9 ele diz: os da fé são abençoados com o crente Abraão. E em contraste com os que são da fé, no verso 10 Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, esses estão debaixo de quê, meus irmãos? Debaixo de maldição. Então Paulo faz um contraste. Os da fé, o que Paulo diz no verso 9? Eles são o quê? Eles são o quê, igreja? Diga bem forte: eles são abençoados. E no verso 10 Paulo diz: os que são da obra da lei são malditos. Então Paulo cria esse contraste. Imagine aqueles que leram essa carta pela primeira vez, devem ter ficado o quê? Furiosos com Paulo, né? Que isso? Paulo está colocando os gentios, Paulo está colocando aqueles que são da fé como os abençoados. Abençoados somos nós, que somos filhos de Abraão, que somos descendência de Abraão, que recebemos a lei. Paulo está dizendo: vocês não entenderam o evangelho. O evangelho que Abraão creu, que foi anunciado a Abraão, desde o início mostra que aqueles que serão justificados pela fé. Então o impacto que essa declaração causou nos cristãos judaizantes, aqueles que estavam querendo corromper o evangelho em Gálatas, porque eles se julgavam os verdadeiros e únicos filhos de Abraão. E se nós retrocedermos um pouco, essa discussão de filhos de Abraão, ela aparece em algum outro momento na Bíblia? Quem pode se lembrar de algum outro momento em que pessoas chegaram perto de Jesus e disseram: nós temos por pai Abraão? Quem se lembra desse texto? Lá em João capítulo 8, eu não vou ler, né? Os irmãos podem anotar, quem estiver anotando, só para que você tenha ali um contexto bíblico para poder comparar. Na discussão, os judeus também chegaram para Jesus e disseram para Jesus: nós temos por pai a Abraão. E aí Jesus também parece que comete um anacronismo, porque ele diz assim, ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Isso deu um nó na cabeça daqueles que ouviram isso, né? Eles disseram para Jesus: olha, vem cá, você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? E aí ele responde com aquela declaração mais forte ainda: antes de Abraão ser,
eu sou. E aquilo impactou. Então Jesus mostrou que Abraão viu o seu dia. Paulo está dizendo que a Abraão foi pré-anunciado o Evangelho. Isso é algo misterioso, nós não sabemos o detalhe disso, mas nós entendemos que o Evangelho não é algo novo, meus irmãos. O Evangelho da graça já está sendo anunciado desde a época de Abraão. Então Paulo está argumentando e mostrando que aqueles que querem confiar nas obras da lei, esses estão caindo na condenação que a própria lei profere. Paulo está dizendo, vocês querem seguir a lei? Legal. Mas Paulo diz, entenda uma coisa, que quem quer seguir a lei não pode tropeçar em nenhuma vírgula da lei. Porque aquele que tropeça numa vírgula da lei, a palavra diz que esse é um maldito. Vocês querem seguir a lei? Paulo está dizendo, então entenda, vocês são malditos. E tal como um refrão que Paulo repete em toda esta carta e muitas outras cartas, mas nessa carta nós já vimos Paulo repetindo esse refrão como se fosse uma música constantemente. Aqui no verso 11 ele diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Você pode ler isso comigo, juntos, esse verso? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Isso é um refrão em toda a carta. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Pela lei ninguém pode ser justificado. Então o Evangelho da Graça, meus irmãos, ele carrega este nome porque mostra que Deus, gratuitamente, de forma voluntária, de livre vontade, escolheu nos amar e nos salvar em Cristo Jesus. Entenda, você não poderia fazer nada pela tua salvação. Eu vou dizer de novo, pela tua salvação, você não poderia fazer nada, nenhuma obra para a nossa salvação. Mas Deus fez o seu Filho nascer da mulher, e mesmo tendo obedecido à lei de maneira perfeita, a Bíblia diz que Cristo tomou as maldições que era dele, sim ou não, meus irmãos? Cristo tomou qual maldição sobre si? A minha, a sua, as nossas maldições. Então, pela obra da lei, ninguém pode ser justificado, nenhum homem nascido de Adão foi capaz de obedecer à lei, todos falharam. Abraão falhou, Moisés falhou, Josué falhou, Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou. Ninguém pôde obedecer perfeitamente à lei, mas aquele que pôde obedecer perfeitamente à lei, ele tomou sobre si as nossas maldições. Vamos voltar aqui ao capítulo 3 de Gálatas, verso 13, diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que maneira, meus irmãos? Fazendo-se Ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. Não era Ele que era maldito, éramos nós que éramos malditos. Mas Ele nos tirou desse lugar de maldição e Ele mesmo assumiu o nosso lugar. Mas ao mesmo tempo, Ele, Jesus, abriu o caminho para que as bênçãos do Evangelho da Graça, bênçãos essas já pré-anunciadas a Abraão, chegasse a todos os povos da terra. Lá no verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, pela lógica, irmãos, então vamos entender isso aqui agora usando a lógica. Pela lógica, essa descendência não era confinada à lei. Os judeus queriam isso. Eles queriam que eles fossem a descendência de Abraão. Mas pela lógica, nós entendemos que a promessa feita a Abraão,
O próprio Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a promessa. Foram os judeus depois que quiseram confinar a promessa, achando que só eles eram os abençoados, só eles eram os filhos de Deus, mas a promessa já estava feita: em ti e no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Então, pela lógica, essa descendência não estava confinada à lei, na verdade, essa descendência antecede e engloba, né? Essa descendência é formada por aqueles que, à semelhança de Abraão, demonstram o quê? Obediência à lei ou demonstram fé? O que Paulo está dizendo? Se você tivesse que marcar um X, o pastor está fazendo uma prova agora no final da pregação, né? A descendência de Abraão compreende aqueles que obedecem à lei. Aqui está como que fala? Colchetes, né? Para você botar o X. Ou a descendência de Abraão compreende aqueles que demonstram fé. Onde que você vai marcar o X, irmãos? São aqueles que demonstram fé. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo em toda a carta: os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que demonstram fé. Amém, meus irmãos? Então a mensagem do Evangelho é simples, tão simples que ao longo dos séculos os homens querem incrementar acréscimos e fantasias. E nós devemos lutar todos os dias para voltarmos à simplicidade do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele já garantiu a salvação plena a nós. Numa de suas mensagens, o pregador Spurgeon, para mostrar a necessidade de se pregar o genuíno Evangelho, Spurgeon usou uma ilustração de um rei, né? Um rei que vivia no seu palácio e que mandou que a comida e a bebida que eram servidas no palácio real, essa comida e essa bebida que o próprio rei comia e bebia, que essa comida fosse servida ao povo. O rei deu essa ordem aos seus serviçais: sirvam ao povo a comida que eu como, a bebida que eu como. E com isso, as festas reais sempre tinham muitas pessoas, porque eles estavam comendo da melhor comida e bebendo da melhor bebida. Mas com o passar do tempo, o rei percebeu que o número de pessoas começou a diminuir nos seus banquetes e festas. E quando ele foi investigar a causa, descobriu que os seus serviçais estavam misturando a comida com outra comida, misturando a bebida real com outras bebidas de inferior qualidade. E quando o rei perguntou: por que vocês estão fazendo isso? E aqueles serviçais disseram: nós achamos que era um desperdício servir tão boa comida e tão boa bebida para o povo. Nós devemos entender, irmãos, que o Evangelho puro e genuíno é a comida e a bebida que o Rei nos manda servir todos os dias da nossa vida. É a melhor comida que o povo tem que comer. É a melhor bebida que o povo tem que comer. Nós não temos o direito de misturar a melhor comida e a melhor bebida do Rei Jesus com outro tipo de comida, com outro tipo de bebida. Devemos entender que nós somos servidores do Evangelho. E alguém pode dizer assim: não, só o pastor que é o servidor do Evangelho, porque é o pastor que prega. Não, não, não. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, nós somos servidores do Evangelho, não apenas os pastores e pregadores. Você também é um servidor do Evangelho do Rei. E nós não podemos ser insensatos, crendo que oferecendo um falso evangelho ao nosso próximo,
nós estamos oferecendo a salvação. Nenhum outro evangelho vai salvar o nosso próximo. O único evangelho que pode salvar o nosso próximo é o evangelho de Cristo, é o evangelho da graça. Então eu pergunto aos irmãos nesta manhã: você foi salvo crendo em qual evangelho? No evangelho do, abre aspas, faça o seu melhor para receber a salvação? Ou você foi salvo no evangelho que diz: Ele já fez tudo por nós na cruz do Calvário? Em qual evangelho você foi salvo? Eu fui salvo no evangelho que diz: Ele fez tudo por nós na cruz do Calvário. Você pode dizer isso comigo? Eu fui salvo no evangelho que diz: Ele fez tudo por mim na cruz do Calvário. E quando nós entendemos o evangelho da graça, meus irmãos, nós descansamos na certeza que a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. Nossas falhas e pecados são motivos para nos envergonhar e nos angustiar. Obviamente que quando pecamos, isso nos envergonha, isso nos angustia. Mas essa angústia só deve durar o tempo em que nós nos voltamos para Ele. Lançamos a nossa angústia na cruz, lançamos os nossos pecados na cruz, e dela mais uma vez jorra graça, misericórdia e perdão sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então o evangelho da graça nos traz segurança. Então quem sabe você entrou aqui nesta manhã sob alguma angústia que esteja aí no teu coração, algum pecado que você cometeu, algum deslize que você cometeu. Entenda, o evangelho da graça, ele nos oferece esse caminho dizendo que Ele, Jesus, nos amou tanto, 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 que foi capaz de morrer pelos nossos pecados. E essa é a mensagem do evangelho que nós temos que crer todos os nossos dias. Em Jesus nós temos pleno perdão. Então, meu irmão, não seja um insensato. Só o evangelho da graça de Cristo é capaz de salvar pecadores. Pecadores como eu e pecadores como você. Voltemos ao evangelho da graça. Permanecemos no evangelho da graça. Fujamos de qualquer falso evangelho que queira nos enfeitiçar, propagado aí fora. Permaneça no evangelho que diz: Ele morreu pelos nossos pecados. Posso ouvir um amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por esse evangelho que foi trazido a nós. Esse evangelho que tem salvado milhares e milhares de vidas. Esse evangelho que tem trazido descanso, conforto e segurança para aqueles que confiam no Senhor. Então feche os teus olhos, vamos começar a agradecer a Deus, bendizer o Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado. Nós queremos te exaltar, Senhor, por esta graça maravilhosa, meu Pai, que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Que não mereciam salvação, pecadores que mereciam condenação, aqueles que eram malditos, sim, malditos perante o Senhor, meu Pai. Nós éramos malditos, porque não conseguiríamos obedecer perfeitamente a lei, a palavra, Senhor. Mas graças te damos, Senhor, porque Cristo veio, assumiu o nosso lugar, obedeceu perfeitamente a lei, assumiu as nossas maldições, Ele levou sobre si as nossas maldições, Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que nos fizesse homens e mulheres justos, não pela nossa justiça, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Por isso, Senhor, eu oro nesta manhã, para que entre nós não haja cristãos insensatos, trocando esse evangelho maravilhoso, trocando, ó Deus, esta graça maravilhosa, ó Deus, pelos falsos evangelhos que estão aí.
o evangelho do faça você mesmo para alcançar a tua salvação, do evangelho coach, do evangelho que promove, ó Deus, o sucesso, que promove a riqueza, que promove, ó Deus, o sucesso material, em detrimento à salvação. Não, meu Pai, queremos voltar à simplicidade do evangelho. É esse evangelho que tem salvado milhares e milhares de pessoas ao longo do século. Esse evangelho que tem trazido segurança a todos aqueles que confiam apenas na graça, na misericórdia e na bondade do Senhor. E é nessa graça, Senhor, que nós nos firmamos mais uma vez nesta manhã. Homens como nós, pecadores, falhos, homens como nós que ao longo dessa semana certamente fizemos, falamos, pensamos coisas que não deveríamos, mas todas as vezes que nos voltamos para Ti, Senhor, há um jorrar da Tua graça, há um jorrar da Tua misericórdia, há um jorrar do Teu amor nos envolvendo, Pai. Como diz a Tua palavra, o amor de Cristo nos constrange, somos constrangidos, Senhor, a Te servir. Somos constrangidos a entregar toda a nossa vida a Ti. Somos constrangidos, Senhor, a Te adorar, a Te louvar, porque o Teu amor nos constrange, um amor tão grande, que nós não merecíamos este amor. Por isso, Senhor, oro pela Tua igreja, para que a Tua igreja não seja insensata, trocando esse evangelho maravilhoso pelos falsos evangelhos que estão por aí. Guarda-nos, Senhor, e que a verdade do Teu evangelho permaneça em nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Você recebe essa palavra nesta manhã? Amém. Nós vamos orar finalizando o culto, lembrando que logo mais vamos estar aqui de volta. Posso ouvir um amém? Então tá bom, acho que vamos ter a metade do pessoal logo mais à noite, mas que não deixe nada te atrapalhar para estar aqui na casa do Senhor. Levante as suas mãos, amado Deus e amado Pai, firmados nesta promessa, feita a Abraão e feita a todos os filhos da fé, firmado nesta promessa, que nós chegamos aqui e vamos sair daqui nesta manhã, para vivermos as nossas vidas para a glória e louvor do Senhor. Conduza, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Lembrando, os integrantes da equipe de louvor, fique aqui à frente. Eu quero ter uma conversa, uma pequena reunião com os irmãos. O pastor vai ali na recepção da igreja, está ali com alguns irmãos, mas já vou voltar para fazermos a nossa reunião.